nós vamos orar, clamando por iluminação do Senhor, para que os nossos corações possam compreender a santa mensagem que será ministrada nesse lugar. Deus, obrigado porque o Senhor nos traz à tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite clamar e cantar com as nossas bocas o quão santo o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque no Senhor, através do sangue do seu Filho, nós também somos santos. Obrigado, Senhor, porque nesse momento agora, temos a certeza de que o Senhor tratará as nossas vidas e corações. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a vivermos uma vida mais parecida com Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, pensa numa história, mas pensa numa história triste, a história mais triste que você conhece. Pensou? A história mais triste, pode ser a sua história mais triste, pode ser a história mais triste de alguém que você conhece, porque é de muito sofrimento, pode ser até uma história triste de um filme, de um livro, mas tem que ser uma história muito triste. Pensa nessa história muito triste. Agora, traga à sua memória os piores momentos dessa história triste que você está pensando. Dá até um incômodo lembrar, né? Tão ruim, tão difícil. Hoje olharemos para um desses momentos dificílimos da vida. Mas antes de lermos o texto dessa noite, é com toda essa dor, com todo esse sofrimento em mente, que eu quero que você reflita. É possível que Deus transforme uma história de dor em uma história de redenção? É possível que Deus transforme? A vida de Ruth começou marcada pela perda, começou marcada pela incerteza, mas ao longo do caminho, Deus estava escrevendo algo muito maior do que ela poderia imaginar. Deus tinha planos grandes para Ruth. Hoje vamos ler o desfecho dessa história e descobrir como Deus pode mudar até as circunstâncias mais difíceis, trazendo esperança ao nosso coração. Mesmo quando só existia desespero, a luz do céu vem até nós. Abra sua Bíblia, livro de Ruth, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura. Eu sei, nem todos têm a versão NVI, mas você lê na sua Bíblia também. Acompanhe a leitura ali no telão, mas acompanhe na sua Bíblia, por favor. Ruth, capítulo 4, versículos 13 até o 17. Ruth 4, 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Ele a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que ele seja famoso em Israel. Ele renovará a sua vida e a sustentará na sua velhice, pois é filho da sua nora, nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o nascimento e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Quantos aqui já passaram por situações que sentiram que a vida saiu do controle? Eu, toda hora, estou passando por isso. Quando eu acho que eu estou um pouquinho no controle, Deus vem e mostra que quem está no controle é Ele. Talvez você tenha passado por um momento em que tudo parecia ruir, sonhos desfeitos, perdas dolorosas, portas fechadas, porta que estava escancarada, na hora que você vai passar, a porta se fecha. A história de Ruth é a história de alguém que experimentou a dor do desamparo, a dor da perda, da incerteza, mas que no final viu Deus transformar sua história de maneira espetacular.
ela era viúva, era estrangeira e sem qualquer perspectiva de seguir a sua vida. Mas é em meio a tudo isso que Deus escreve um novo capítulo para a vida de Ruth. Essa história nos ajuda a entender que Deus pode e Ele continua mudando histórias de homens e mulheres, transformando tragédias completas em bênção, em vitória, em motivo de alegria, e nos leva a um futuro que nós jamais sequer poderíamos imaginar. Hoje, meu irmão, minha irmã, te convido a refletir sobre algo, e a pergunta do momento é: será que você consegue enxergar o que Deus está fazendo na sua vida? Ou melhor ainda, será que você consegue enxergar o que Deus está fazendo quando parece que tudo está dando errado? Dá para enxergar? Vamos então caminhar um pouquinho por essa história e ver como Deus age silenciosamente, do jeito dele, para transformar as condições, para mudar destinos de homens e mulheres. Agora à noite, seguiremos por um modelo de reflexão um pouquinho diferente, dividido em uma quantidade maior de pontos. Então, fica comigo, confia, vai valer a pena. Primeiro ponto dessa história para a gente pensar é o início. E o início da descrição da história é um início de tragédia e perdas. O livro de Ruth começa, se você voltar aí e dar uma olhadinha lá no início, ele já começa com dor e sofrimento. Noemi, seu marido e seus filhos haviam deixado Belém em busca de uma vida melhor. Para onde eles foram? Para Moabe, um povo que lutava contra o povo de Israel. Eles foram para a terra inimiga, de tão crítica que era a situação de fome. Belém, eu preciso te lembrar aqui, Belém recebe esse nome, pois Belém significa nada mais, nada menos do que casa do pão. Era o lugar da provisão de Deus. E em toda a terra que mana leite e mel, Belém é a casa do pão, é o centro da ação do Senhor. Esse lugar vivia fome intensa, uma fome tão intensa, que nem mesmo na casa do pão tem pão. É como você ir correndo numa padaria para comprar o pão e chegar lá e não ter nada. Ao passo que essa família, então, de homens de Deus, homem de Deus, casado com uma mulher de Deus, com filhos de Deus, foge buscando uma nova vida entre as nações vizinhas. Mas aqui, irmãos, ao invés de encontrar nessa nação vizinha prosperidade, o que o texto bíblico nos ajuda a entender é que eles encontraram foi tragédia. Primeiro, o marido de Noemi morre. É ruim, é terrível, mas ela ainda tem 2 filhos homens. Em seguida, os seus 2 filhos homens morrem. Ela não tem netos. O que acontece com Noemi? Acabou. Ela não pode mais gerar filhos. Ela já é de idade avançada. Ficou sozinha, sem nada. Não importa as posses que o seu marido tivesse, não importa as posses que seus filhos pudessem ter, nada disso é direito dela. E com ela, o texto bíblico nos dá a entender e nos destaca aí para nós, que junto com Noemi estavam 2 das suas noras. Ruth é uma delas. Nós estamos falando de 3 mulheres viúvas. Se a mulher, meu irmão, minha irmã, naquele período, ela já tinha pouquíssima autoridade, pouquíssimo poder de influência, imagina uma viúva. No contexto, uma viúva sem filhos era uma mulher que não tinha futuro. Ou seja, a gente está falando de uma mulher viúva que não tem futuro, e uma mulher viúva que não tem futuro de um outro povo que não é o povo de Deus. Uma moabita, uma estrangeira em Israel. Essa é aquela pessoa sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, sem nenhuma segurança. Noemi, em contrapartida, não tinha nem marido nem filhos. Então não tinha qualquer esperança para nenhuma das duas, não tinha o que ser feito.
E eu sei, talvez você já tenha passado por algo parecido, não perdendo necessariamente seu marido, mas perdendo pessoas, perdendo posições, perdendo dinheiro até, perdendo condições que garantiam a sua provisão e o seu sustento. Talvez você tenha atravessado um momento em que tudo parecia estar no lugar e de repente tudo muda e você se desespera e não tem controle. Como fazer isso dar certo, Senhor? Não tem mais solução. Um sonho que estava muito próximo de ser alcançado, mas diante dos seus olhos se desfez. Uma dor que parecia impossível de superar, como se seu coração tivesse sido esmagado diante do próprio Deus. A primeira grande lição da história de Ruth é essa: Deus pode estar presente, mesmo quando nós só enxergamos escuridão, mesmo no meio do terror. Noemi acreditava que Deus havia se voltado contra ela. Para você ver, Noemi, que era das 3 mulheres a que tinha mais experiência com Deus, ela vai dizer lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21, que Deus a abandonou, ou em algumas traduções, que Deus virou as costas para ela. E é possível que você também tenha passado por isso, que você tenha vivido situações que você sentiu que Deus tinha te abandonado, que Deus tinha te largado para viver aquele desespero de tanta dor que foi, como se Deus tivesse se esquecido de você. Talvez você ainda pense em algo parecido, como se Deus, com todo o poder que tem, não é possível que Ele não está vendo o que eu estou enfrentando. Mas quando voltamos os olhos para a história de Ruth, vemos que esse sofrimento não era o seu fim, não era o fim da história, ainda não tinha terminado. E aí chegamos ao ponto 2, porque assim como é importante lembrar o início de tragédia, num segundo momento a gente vê a importância da escolha que Ruth faz, uma escolha que remete um passo de fé em meio à incerteza, um passo de segurança no Senhor. O texto nos diz que quando Noemi decide voltar lá para Belém, Ruth enfrenta uma escolha difícil. O que ela vai fazer? Ela poderia ter voltado para Moabe e se casar de novo. Era jovem, bonita, ninguém precisava nem saber que ela era viúva. Ou ainda ela podia voltar para sua família, voltar para sua cultura, voltar para o seu culto aos seus deuses. Mas o que ela declara é impressionante, irmãos. É uma mensagem extremamente poderosa, tão poderosa que ela é repetida em casamentos, ela é repetida em pactos, em acordos. Ela decide o seguinte, acompanha comigo, vira aí para Ruth capítulo 1, versículo 16, olha que coisa linda. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ruth abriu mão da melhor opção que ela tinha e escolheu seguir pela fé, mesmo sem saber o que ela ia encontrar pela frente. Ruth sabia que o panorama de Noemi era terrível, catastrófico, e ao invés de ela buscar a sua própria independência, ela escolhe, ela decide, ela toma essa importante decisão de confiar em Deus. E ao contrário do que a nossa cultura diz, ela segue a sogra, porque confiava em Deus. Noemi já tinha desistido de tudo, mas Ruth continuava tendo esperança. E quantas vezes, irmãos, nos deparamos com momentos assim na nossa vida, quando não temos garantia de futuro nenhuma, mas precisamos dar um passo de obediência, quando seu coração te puxa na direção contrária, mas você vê que adiante de você, embora exista uma escuridão, é Deus quem está te puxando para lá. Quando tudo parece incerto, mas Deus nos chama a exercitar a nossa confiança e a nossa obediência a Ele. Ruth não sabia, mas esse passo de fé a estava colocando no caminho da redenção de toda a humanidade, de toda a criação de Deus.
mesmo sem saber sobre o marido de Noemi, mesmo sem sabermos sobre o marido de Ruth, podemos ver a importância do ensino e da fé desses dois homens. Eles passaram valores para, principalmente, uma mulher estrangeira se apegar de tal forma ao nosso Deus. Pois essas mulheres, embora sofridas, embora amarguradas, aprenderam o que era crer no Deus Todo-Poderoso, o Deus que seguia soberano sobre tudo e todos. E por conta dessa fé, algo surpreendente acontece. Chegamos ao ponto 3. Surge o grande resgatador. E é aqui que vem a virada da história. Ruth e Noemi chegam até Belém sem ter nada. A única coisa que elas têm é esperança em Deus. Mas ali o Senhor se manifesta de forma poderosa e algo começa a acontecer. Ruth humildemente vai trabalhar, colhendo espiga no campo. E sem saber, ela vai parar justamente no campo de Boaz, um homem rico, um homem piedoso, um homem que, segundo a lei, poderia ser o resgatador daquelas duas mulheres. Boaz vê Ruth, então, e demonstra graça, demonstra generosidade para com ela. E a história vai nos contar que ele decide protegê-la, ele decide preservar a honra dela, e com o tempo, ele decide cumprir o seu papel como resgatador. E o que ele faz? Ele se casa com ela, e ele restaura a vida, não só de Ruth, mas também de Noemi. Aqui está a grande reviravolta do texto. Ruth saiu de Moabe viúva, sem filho, sem esperança, sem futuro. Agora ela se torna esposa de Boaz, mãe de Obed, parte da linhagem do grande rei Davi e do ainda maior rei Jesus Cristo, porque ela entendeu o chamado que foi feito a ela. E o que nós podemos aprender com isso? Deus usa pessoas para nos restaurar ao longo do processo. Às vezes Ele coloca pessoas em nosso caminho para nos sustentar. Naquela situação que a gente não consegue fazer nada, nem sair da cama, Ele coloca alguém para ir lá e puxar. Não, vamos. Não quer ir para a igreja? Vamos para a igreja, você precisa ir para a igreja. Não quer continuar? Não quer seguir em frente? Vamos. Ele coloca a pessoa para nos proteger, para cuidar de nós, para nos sustentar, para nos direcionar quando é necessário. Assim como às vezes o próprio Deus remove coisas, remove pessoas, para nos dirigir em uma outra direção que é mais excelente. O favor de Deus muitas vezes se manifesta em coisas que são tão pequenas, que a gente nem percebe. Para Ruth, foi um campo onde ela podia colher espigas para matar a fome. Não só a fome dela, mas a fome da sogra. Para nós, pode ser um emprego, meu irmão, minha irmã, pode ser um amigo, pode ser um conselho que vem no momento certo, como a gente já falou outras vezes aqui, um abraço no dia que você está mal, precisando de um aconchego. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Ruth achava que estava apenas colhendo espigas ali para se alimentar, para sobreviver. Mas Deus seguia conduzindo a sua vida para um propósito glorioso que Ele já planejava. Isso nos leva ao ponto 4 da nossa reflexão, que é o final da história, de uma viúva estrangeira, agora parte direta da linhagem de Jesus Cristo. Ruth, capítulo 4, nos mostra a grande reviravolta que Deus promoveu. Ruth se casa com Boaz, e dessa união nasce Obed, que seria avô do rei Davi. Mas não termina aí. Lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, vemos que Ruth faz parte diretamente da genealogia de Jesus Cristo. E aqui está o ponto mais lindo que essa história poderia ter. Deus pegou uma mulher quebrada pelo sofrimento, uma mulher que não tinha direito, que não era povo, que não era ninguém, e coloca ela na linha, na direção de fazer parte da família mais excelente que já habitou a terra. O que parecia um fim trágico se torna parte do plano de redenção do nosso Deus.
A história de Ruth não era apenas sobre ela, uma mulher qualquer, era sobre o que Deus faria através dela. Para quê? Para abençoar todo mundo, a cada um de nós. Quantas vezes, irmãos, nós nos pegamos ali remoendo a nossa dor, achamos que a nossa dor é o fim, não tem mais nada, nem Deus pode fazer mais nada, achamos que acabou de verdade. Enquanto isso, Deus está escrevendo uma história muito maior. Deus está construindo coisas que os nossos olhos não conseguem ver, mas Ele segue ativamente trabalhando. E isso nos conduz ao ponto 5, que qual é o ponto 5? A aplicação de toda essa história, porque é lindo olhar para o que Deus fez na história de Ruth, mas a gente continua com a mesma pergunta para responder: como Deus pode mudar a nossa história? Como Deus pode mudar a sua vida? Como Deus pode mudar a sua vida, meu irmão? Ruth nos ensina que Deus pode transformar até os momentos mais difíceis em bênção, mas para isso precisamos entender que existe uma posição para a gente se colocar, e a primeira posição é confiar nele, mesmo quando não entendemos, mesmo quando o melhor parece ser fugir. Ruth não sabia o que aconteceria, mas ela confiou que voltar a viver no meio do povo de Deus seria melhor. Você, meu irmão, minha irmã, pode não ver agora o que Deus tem, mas Deus está trabalhando na sua história. Pode ter convicção, mesmo sem sinal nenhum de que nada vai mudar. Deus segue trabalhando na sua história. E precisamos refletir sobre um segundo ponto também, porque é necessário para viver tudo isso permanecer fiel, mesmo nas dificuldades. Ruth escolheu seguir Noemi, o Deus de Israel, mesmo sem qualquer promessa sobre ela. E aqui vai um alerta aos crentes que hoje pedem sinopse para Deus. Meu irmão, minha irmã, olha para a Bíblia. O Senhor te chama a seguir em obediência, em fidelidade, por fé. Se os seus olhos veem o que vem depois, eu preciso te informar que isso não é fé. Você trabalha durante todo o seu mês porque você assinou um acordo que vai receber. Então já existe um acordo. A nossa certeza é uma certeza aqui de fé. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que será o melhor para mim. Você entende a diferença? O quão é diferente? Não desista da sua fé só porque o momento é difícil. Não desista do Senhor seu Deus só porque você não consegue ver ou ouvir o que Ele está fazendo. Mas existe uma terceira coisa que precisamos também aplicar à nossa história, que é a necessidade de estarmos atentos às portas que Deus abre. Meu irmão, minha irmã, você já viu aquela charge que o cara está morrendo, está chovendo na cidade, aí o cara sobe no telhado e ele ora: Senhor, me socorre, Senhor, me socorre. Aí passa um barco, aí o cara do barco diz: vem, vamos fugir. Ele diz: não, estou aguardando Deus vir me salvar. Aí o cara do barco vai embora. Aí depois vem um helicóptero: vem, pega a corda, vamos embora. E aí ele diz: não, eu estou esperando Deus vir me salvar. E que depois a pessoa termina com que fim? Ele morre. E aí ele chega no céu, olha para Deus e pergunta: vem cá, Deus, eu fiquei lá fielmente orando e o Senhor não me atendeu. E aí Deus vira para ele e diz: como não? Você orou, eu mandei o barco. Você não quis. Você orou, eu mandei o helicóptero. Você não quis. O que mais você esperava de mim? Então atente para as portas que o Senhor tem aberto diante de você. Ruth achava que estava indo colher apenas espigas, mas Deus já tinha todo um projeto maior. Ela teve que sair de casa e ir para lá. Ela teve que se lançar nesse desafio e aí sim descobrir o futuro glorioso que Deus tinha para ela. O que Deus tem colocado diante de você hoje? Quantas portas o Senhor tem aberto para você hoje?
Quarta posição, reconhecer que Cristo é o nosso verdadeiro resgatador. Irmãos, assim como Boaz resgatou Ruth, Jesus é o nosso resgatador. Ele nos encontra em nossa pobreza espiritual. Ele nos dá um novo nome. Ele nos dá um novo futuro. Ruth nos ensina que Deus pode transformar histórias quebradas em testemunhos de redenção. Se hoje você sente que a sua vida está sem direção, que há coisas quebradas, como a gente falava ainda de manhã, o Senhor segue conduzindo tudo, mesmo que você olhe e não encontre esperanças. Lembre-se, Deus ainda não terminou a sua história. Quantos anos você vai viver? Eu tenho um tio que ele vive dizendo que ele decidiu com Deus que ele vai viver até os 80 anos. Por que 80 anos? Não, porque 80 anos é o marco que eu consigo ver vivendo bem. De 80 para frente eu não quero mais saber. E quem disse que é você que decide? A gente está o tempo inteiro querendo enquadrar Deus no nosso quadrado, né? E a gente quer dizer o que Deus tem que fazer, quando Ele tem que fazer, como tem que fazer. Foi tão lindo de manhã ouvir da boca do presbítero Edgar dizendo: enquanto eu estiver aqui é para trabalhar para o Senhor. Que coisa gloriosa, meu irmão, minha irmã, como isso faz diferença. A postagem que a gente fez no outro domingo, dele sorrindo daqui e aqui, chamando as pessoas para vir para a igreja. Existe um papel para você, existe um papel para cada um de nós. E será que nós temos cumprido esse papel com eficácia, com eficiência? O que parecia uma viúva abandonada lá, se torna um elo que conecta-se à linhagem do Senhor, à linhagem do Salvador do mundo. Deus também pode mudar a sua história. Só que a pergunta é, você está disposto a confiar nele para isso? Hoje o Senhor nos conduziu por duas histórias diferentes, mas com um tema bem parecido. Deus transforma vidas quebradas. Deus reescreve histórias para a sua glória. Pela manhã, olhamos para o texto de Jeremias, capítulo 18, dizendo que Deus é o grande oleiro e nós somos o barro nas mãos desse Deus. O que significa que quando nos quebramos, Ele não nos descarta, Ele não nos abandona. Pelo contrário, Ele nos refaz conforme a sua vontade. O desafio foi nos submetermos a esse oleiro, confiando que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não entende o processo. Agora à noite, nós estamos olhando para a história de Ruth, em particular para o momento bom da história, o capítulo 4. Vimos essa verdade sendo vivida na prática, ou seja, Ruth passou pela dor da perda, mas Deus seguiu moldando Ruth nas suas mãos e transformando a realidade da história de Ruth. De maneira inesperada, Ele pega aquela mulher e insere ela na linhagem do próprio Cristo. O que aprendemos com isso? Deus não desperdiça suas dores. Nada na nossa vida é em vão. Ele molda o nosso caráter, Ele transforma a nossa vida, Ele nos leva a um futuro melhor do que nós imaginamos. A chave para essa transformação, irmãos, é confiar, é se submeter à vontade de Deus para as nossas vidas, para cada um de nós. Seja em meio ao quebrantamento ou à espera, a gente pode seguir tendo a certeza que Deus segue trabalhando. Se você se sente como um vaso rachado, se você se sente como alguém sem direção, como Ruth, lá no início da jornada, lembre-se todos os dias, repita no seu coração: o oleiro está no controle, o Redentor já providenciou o resgate para a minha vida. A história de Ruth termina com redenção, com ser inserida, por ser alguém, receber uma nova vida. Só que essa, meu irmão, minha irmã, não é só a história dela, é a história de cada um de nós. Ruth era uma viúva estrangeira,
sem nome, sem herança, sem nada. Mas esse resgatador que entra na vida dela e que faz toda a diferença, esse Boaz que entra, dá proteção, paga o preço do resgate, que traz sobre ela uma nova aliança, dando um novo nome, dando um novo lar, que faz dela uma mulher capaz de gerar filhos, descendência que culminaria lá no próprio Messias. Essa história aponta para algo muito maior, aponta para o Senhor de toda a existência, o nosso resgatador infalível. Assim como Ruth, nós estávamos distantes do Senhor. Estávamos em terra da perdição, sem esperança, sem oportunidade nenhuma nem de sonhar, sem qualquer direito a nada. Assim como Ruth, nossos próprios esforços não podiam nos salvar. Mas assim como Boaz, Cristo veio ao nosso encontro. Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção. O que Boaz fez de uma forma sutil por Ruth foi lindo. Mas o que Jesus fez por nós foi infinitamente maior. Ele não apenas nos acolheu, Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele nos encontrou quando éramos estrangeiros no reino, quando não tínhamos nome, quando não tínhamos dignidade ou mesmo direito a um futuro. Ele não nos deixou mercê do nosso destino. Ele nos comprou pagando o preço de sangue. O seu próprio sangue foi derramado por nós. E a boa notícia é essa: a obra do nosso resgatador não falha. Se você se sente perdido, Ele continua chamando você. Se você acha que a sua história chegou ao final, que acabou, Ele tem um novo começo. Ele faz de você uma nova criatura, um novo vaso. Ele consegue recomeçar tudo de novo. Se você se sente indigno desse Deus, lembre-se, Ele não nos resgata porque somos merecedores. Ele nos resgata porque Ele nos amou primeiro. O que você vai fazer com esse chamado? Como você vai responder a esse Deus? Ruth escolheu sair de Moabe e confiar no Deus de Israel. Hoje Deus está chamando você a sair da sua Moabe, a abandonar o seu pecado, a abandonar a sua descrença, a sua desesperança, a sua incredulidade, sair desse lugar de amargura, de murmuração e de verdade se entregar por completo ao único que pode mudar a sua história para sempre. Cristo já pagou o preço. O resgate está feito. Agora cabe a você responder ao chamado de Deus. Venha ao resgatador, dá esse passo na direção dele. Venha Jesus Cristo e descubra hoje mesmo o novo capítulo que Ele guardou para a sua história. Um capítulo totalmente escrito pelas mãos do próprio poderoso e glorioso resgatador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória ao nome de Jesus Cristo. Pois embora isso tudo ainda seja maravilhoso, irmãos, extraordinário, isso ainda não é tudo, pois um dia esse resgate será pleno e eterno. A eternidade será a nossa realidade. Então veremos o nosso Deus como Ele de fato é. Por isso, enquanto o povo de Deus reunido na terra, eu e você podemos cantar, gritar, orar, clamar, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, Deus que nos resgata de tudo, inclusive da opressão do nosso próprio coração. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo poderoso feito de Jesus Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, porque essa esperança é uma esperança que não se confunde, é uma esperança que não esfria, que não morre, é uma esperança derramada em nós pelo Teu Espírito. Renova os nossos corações, Pai, de tal forma que o nosso amor pelo Senhor seja em resposta a tudo isso, que o nosso apego, o nosso coração realmente seja capaz, Senhor, de reagir como um coração que desfalece ao tomar adrenalina. Que os nossos corações reajam ao agir e à ministração da Tua palavra.
e que isso seja suficiente para nos incendiar, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos. Faz de nós uma igreja viva, homens e mulheres vivos que levam a redenção por onde passam, porque entendem que a nossa vida, por mais que envolva sofrimentos, está nas tuas mãos, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.